E ao prosseguir, deparamos logo dentro do capítulo 5 de Mateus, o versículo 21, e a partir daí este capítulo apresenta-nos Jesus, quem escreve o Evangelho, as comunidades que escrevem este Evangelho de Mateus, apresentam-no a dizer por 6 vezes, a mesma expressão. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, digo-vos. Por 6 vezes. E para se referir, digamos, àquilo que era o núcleo central do judaísmo, do sistema judaico. Teocrático, idolátrico, claro. O teos, de crático, de poder teocrático, este teos é sempre o Deus ídolo. Porque Deus, Criador, o de Jesus, nunca é poder. É a omnifragilidade e não a omnipotência. Isso é o Deus ídolo e a trindade dos poderes que o servem. Ou pelo menos partem desse mito para justificar a sua própria existência, a existência da trindade e todos os crimes que sempre cometem durante a sua atuação. Tudo que fazem, dizem, pensam, projetam, vai sempre contra os seres humanos, contra o próprio planeta. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, digo-vos. Há um livro que eu já publiquei, certamente alguns de vocês já conhecem, que leva precisamente este título. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, digo-vos. Claro, quem lê o livro sabe que eu reconheço que esta palavra só é de Jesus, mas que eu trouxe para título do livro, precisamente já para abordar umas quantas questões que estão aí tão implantadas nas consciências dos povos, que esta nossa civilização ocidental marcou a ferro e fogo, o ferro em brasa, as consciências das pessoas, infelizmente, porque as marcou negativamente, com determinadas afirmações que parece que temos como primeiros princípios, portanto, verdades assim, que nem é preciso fazer prova nenhuma, basta enunciá-las, parece-me óbvio, e é tudo perverso. E então, como ia questionar muitas dessas estruturas mentais que estão a conduzir, que estão a fazer os comportamentos nossos, de certa maneira, a fundamentar e a justificar comportamentos nossos do dia a dia, até ao nível institucional, e que é tudo perverso, eu nada melhor do que pegar nestas palavras, nesta expressão de Jesus e fazer dela título deste livro. Claro que reconheço que são palavras de Jesus, e é enquanto palavras de Jesus que também eu as procuro utilizar para dar ênfase nesse livro àquela visão alternativa que lá se apresenta para todas aquelas coisas que têm sido mentiras, perversões e desvios que nos têm sido apresentados como verdade. É um livro que vos recomendo, já tem alguns anos, não muitos, mas que vos recomendo, se quiserem, para lá destas conversas. E então, há aqui 6 traves mestras, digamos, do sistema judaico, teocrático, portanto, idolátrico, sobre o qual, ou sem esses pilares, ele caía.
que são todos mentira, e que Jesus vem precisamente, como eu há bocadinho disse, e aqui, à medida que se desenvolve o capítulo, se entende melhor aquela primeira formulação, quando ele diz que não veio revogar a lei. Afinal veio, mesmo nesse sentido de lei de Moisés, interpretada pelos fariseus, veio porque se vai ver a seguir. Ouçam só, a primeira das 6. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. E agora? Eu, porém, digo-vos. Vai desfazer isto, que foi dito aos antigos, e que é um pilar. A Constituição Política de Jesus vai desfazer isto. Não quer este pilar. Se se edifica uma sociedade com base neste pilar, ela é assassina. Ela cai. Ela não desenvolve plenamente humanos. Ela atrofia. Faz abortos. Isto é, abortos. Cria seres que são como abortos. Não é os abortos clínicos que hoje se fala por aí. São seres humanos que ficam abortados, ficam assim sem desenvolver. Eu, porém, digo-vos, e o quê? Em oposição àquilo, ao que foi dito aos antigos, e que ainda era dito no seu tempo, ainda era ensinado lá no seu país. Jesus bem sabe isso. No ano 28, 29 e 30 é o que se ensina. Para isso estavam lá os doutores da lei, os fariseus e os sumos sacerdotes e os outros todos. E eu, porém, digo-vos: quem se irritar, isto na tradução que aqui está, que é sempre muito pouco satisfatória, mas é aquela que está reconhecida e, portanto, da difusora bíblica. E eu, porém, digo-vos: quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. No outro dizia: aquele que matar terá de responder em juízo. E agora? Quem se irritar, digo eu, Jesus, quem se irritar contra o seu irmão, portanto, nesta constituição política do reino, reinado de Deus, é assim: quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Quem lhe chamar imbecil, devia ser um palavrão no contexto cultural e social da Palestina, do país de Jesus na época, será réu diante do conselho. Já é pior. E quem lhe chamar louco, ou possesso do diabo, que era o pior insulto que alguma vez se podia aplicar a um ser humano naquela cultura, e quem lhe chamar louco será réu da hiena do fogo. Claro que Jesus não está a fazer ameaças. Jesus não é um fariseu, não é um doutor da lei. É o homem maiútico, o ser humano maiútico. Não está a fazer ameaças como os clérigos, os teólogos, os moralistas, as castas dirigentes de hoje do poder religioso e eclesiástico, de todo o poder religioso e eclesiástico, qualquer que seja a igreja. As catequeses paroquiais e universitárias ensinam. Não está a fazer ameaça nenhuma. É maiútico, é libertador. Está a dar-nos indicações para fazer o ser humano pleno e integral, para que ele se desenvolva de dentro para fora, até se tornar outro Jesus em cada geração. Outro eu sou como Jesus. Não levem isto para este lado, para o moralismo. Isso é horrível. Seria horrendo, perverso. Já prosseguiremos.